agora. Tá, então, estamos iniciando a gravação. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre exames laboratoriais, tá? Temática bem importante aí para o estágio hospitalar, para que vocês possam ir amadurecendo um pouco mais a solicitação desses exames complementares, tá? Vou dar mais um minutinho, só o tempo que o pessoal deve estar migrando aí de uma disciplina para outra, tá? Se alguém tiver com alguma dificuldade do link, me fala aqui também, para a gente tentar facilitar. Vocês conseguem visualizar bem minha apresentação? Sim. Sim, professor. Ótimo. Tô dando um tempinho ainda, tá? Só para ver se alguém mais chega para a gente já começar. Tem 13 pessoas em hospitalar. Vamos começar, tá? A gente vai começar devagar. Essa aula está sendo gravada. Colocarei lá no encontro 4, se eu não me engano, encontro 4 lá de hospitalar, do estágio de hospitalar, para que vocês possam também avaliar ou alguém que não pôde assistir esteja disponível, tá? Então, vamos seguir o cronograma do estágio hospitalar, sempre com a temática voltada a alguma função, né, desse assunto em âmbito hospitalar, tá? Alguma rotina. O professor Bruno provavelmente conversou com vocês sobre o comportamento em ambiente cirúrgico, né, em ambiente de centro cirúrgico, em ambiente, essa diferença, né, do comportamento em ambiente de consultório, né, no comparativo ao centro cirúrgico. Vocês viram que realmente existe uma mudança muito grande. A rotina de hospital é uma rotina diferente da nossa rotina de ambulatório, tá? Então é um choque muito grande que a gente tem, né, de rotina, de profissional, de logística do acontecimento, tá? Do trabalho, mas que aos poucos a gente consegue se acostumar, tá? Uma das rotinas são os exames laboratoriais, que não necessariamente precisa ser a nível de hospital, tá? Os exames laboratoriais, eles estão autorizados e aptos a que nós, cirurgiões dentistas, vocês futuramente, aí, em pouco tempo, terão essa possibilidade também de solicitar exames laboratoriais, tá? Então, esse é um ganho muito grande para a nossa profissão, tá? Foi um ganho muito grande e a gente não deve perder esse ganho. Por que que eu falo isso? Tá? Porque tanto a prescrição medicamentosa, o atestado médico, né, o atestado odontológico, quanto a solicitação de exames laboratoriais é um ganho que poucas profissões de saúde têm, tá? Praticamente 2 profissões de saúde hoje têm uma autonomia, né, grande para solicitação de exames, prescrição medicamentosa, né, e comprovação de atestados. São elas duas, principalmente a odontologia e a medicina. Então, é um ganho muito grande que nós, dentistas, temos, e temos que manter esse ganho com credibilidade. A gente precisa conhecer sobre o assunto, tá? Apesar de não ser uma rotina muito grande para nós, né, a solicitação de exames laboratoriais, a gente precisa conhecer, e a gente precisa saber que o cirurgião dentista ele pode sim solicitar todos esses exames que a gente vai conversar hoje, tá? Os planos de saúde médicos, eles devem acatar essa autorização, tá certo? Essa solicitação. Isso já existe uma lei, né, que autoriza o cirurgião dentista a solicitar esses exames, tá? E também via SUS, essas solicitações podem ser feitas com o CRO, tá certo? Mas vamos conversar aqui inicialmente da importância, tá? A importância do exame laboratorial, ela é precedida,
a gente já conversou isso talvez em algum outro momento, tá? Mas ela é precedida de uma excelente anamnese. Então, você precisa realizar uma excelente anamnese, conhecer seu paciente, conhecer as necessidades do seu paciente, e a partir disso, tá, da anamnese, do exame físico, tá, do seu paciente, do seu plano terapêutico inicial, tá, que você começa a solicitar alguns exames complementares, que na maioria das vezes, para a nossa área da odontologia, para a nossa área focal da odontologia, serão os exames de imagem. Tá? Trabalhamos muito mais com exames de imagem do que com os exames laboratoriais, né? Sabendo que tanto o exame de imagem quanto o exame laboratorial são considerados exames complementares. Não queiram ter um diagnóstico total através Professor? de uma rádio. Estou aceitando aqui. Professor? É que deu uma travada no senhor falando aqui agora. É isso? Tá cortando as frases. Não tô conseguindo entender. Alguém falou? Eu, Fernanda. Conseguem me ouvir bem e enxergam o slide? Agora sim. Agora sim. Tudo bem? Ótimo, 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 ótimo. Perfeito. Estava travado há muito tempo ou não? Vocês estavam ouvindo? Vocês ouviram sobre exame de imagem? Ou já estava travado já? Quando o senhor mudou para essa parte, depois da anamnese, aí quando o senhor ia começar a falar de exame físico, começou a cortar. Começou a travar. Perfeito. Então, vou voltar rapidamente, mas não foi nada demais, não. Tá? Então, o que eu te falei é que, normalmente, todos os exames complementares são precedidos por uma excelente anamnese, tá? Que vocês precisam ter um conhecimento maior do paciente, tá? Através de uma conversa que a gente já viu sobre isso. Um exame físico bem detalhado, bem apurado, para que você possa começar a definir a necessidade ou não de um exame complementar. Tá? É bem provável que do exame complementar que você solicite, uma rotina para a gente na odontologia, a solicitação de exames de imagem. Tá? Mas existe também alguns casos que precisamos solicitar exames laboratoriais. Tá? Sempre importante que vocês ratifiquem, né, e concretizem isso no conhecimento, que o exame de imagem ou laboratorial, ele não vai te dar um diagnóstico único e final através dele, única e exclusivamente. Por exemplo, uma lesão radiolúcida, uma área radiolúcida numa radiografia, ela precisa ser comparada, por exemplo, com o que você avalia clinicamente. Muitas vezes é algum artifício ali da radiografia, né, algum arcabouço que pode ter, tá? E pode estar levando aquela imagem, né, às vezes é uma sombra da via aérea do paciente, tá? E não uma lesão inflamatória. Então, a gente precisa comparar o achado radiográfico ou o achado laboratorial com o que a gente observa clinicamente no nosso paciente. Por isso que esses exames são chamados de exames complementares.
Tá? Eles complementam o padrão ouro, que é a anamnese e o exame físico. Tá? Não existe uma solicitação de exame sem antes passar por uma anamnese ou um exame físico do paciente. Tá? Isso é muito importante. E uma rotina maior que vocês terão é o exame de imagem. Tá? Na odontologia, a rotina muito mais contínua são as solicitações dos exames de imagem ou a realização de exames de imagem a nível de consultório. Então, radiografia periapical, solicitação de panorâmica, tomografia, ultrassonografia, tomografias computadorizadas e por aí vai. Ressonância magnética, tá? São alguns exemplos de exames de imagem, tá? Mas existem sim indicações de exames laboratoriais que vocês precisam conhecer, né? Precisam saber quando indicar. Além de saber quando indicar, saber interpretar, saber se essas alterações para mais ou para menos, o que é que elas significam e o que é que elas podem interferir no tratamento odontológico, tá certo? Mas muito importante que a gente saiba solicitar e quando solicitar esses exames complementares, né? E isso vale pelo exame de imagem também. Muitas vezes solicitamos uma tomografia a um paciente, né, no qual não teria uma necessidade daquela tomografia. Apenas uma radiografia periapical ou panorâmica já seria suficiente. Então, a gente está sobrecarregando esse paciente de exame complementar sem necessidade. Muitas vezes, se for um exame privado, vai ter uma sobrecarga financeira. Se for via SUS, vai ter uma sobrecarga na utilização daquele sistema. Tá? Então, é importante aqui, os exames pré-operatórios eles não devem ser solicitados de rotina. Então, vou fazer uma extração de um siso, de um 41, por exemplo, de um paciente jovem, asa 1, na anamnese no exame físico, nenhuma alteração significativa. Não existe hoje uma justificativa, né, que faça eu realizar um exame laboratorial, pedir um hemograma, um coagulograma para esse paciente. Está errado se eu solicitar? Não, em nenhum momento, né? Algum professor, algum colega pode vir a solicitar sim, tá? Mas nesse contexto de necessidade, para esse paciente, por exemplo, não tem necessidade. Tá? Então, por isso que não é uma rotina para o nosso dia a dia. Tá? A nossa rotina vai de acordo com a necessidade que iremos obter na anamnese e no exame físico. Então, eles não devem ser solicitados de rotinas, e sim de acordo com o propósito básico de guiar e otimizar o cuidado, no caso aqui, perioperatório, tá? E que a indicação dos exames pré-operatórios deve ter como base as informações obtidas no prontuário do paciente, no histórico clínico desse paciente, no exame físico e no tipo e porte do procedimento cirúrgico. Então, por exemplo, para uma cirurgia ortognática, tá? Que é uma cirurgia de grande porte, eu normalmente, mesmo paciente jovem, asa 1, a gente vai precisar solicitar exames laboratoriais pré-operatórios. A gente precisa ver os níveis plasmáticos desse paciente, a gente precisa saber se esse paciente está com anemia, se ele não está, se ele tem alguma deficiência de coagulação, se ele não tem, tá? Porque o porte cirúrgico justifica. Talvez num dente, em um paciente também sem nenhum problema, com mobilidade grau 3, tá? Que está preso apenas na gengiva ali, não vai ter necessidade de nenhum desses exames. Tá? Então, o porte cirúrgico é outro fator que deve ser avaliado também, né, dentro da solicitação dos exames complementares. E é o que traz aqui esse artigo, né, que fala sobre o uso racional dos exames complementares. Tá? Então, exames complementares, alguns chamam de exames pré-operatórios. Qualquer técnica que a gente realiza no nosso paciente é uma técnica operatória, a gente está operando, tá, alguma situação naquele paciente. Então, não levem isso apenas para a parte cirúrgica, mas a gente utiliza muito na parte cirúrgica. Mas o correto é chamar de exames complementares. Como eu falei, podem ser exames de imagem ou exames laboratoriais. Dos exames laboratoriais, e é o que eu vou abordar aqui principalmente, o que a gente solicita em sua grande maioria são os exames hematológicos, tá? Podemos solicitar outros exames que não sejam hematológicos? Podemos sim. Podemos, por exemplo, solicitar um sumário de urina para o nosso paciente. Tá? Se ele tiver com infecção urinária, a gente pode, né, postergar um tratamento, né, específico, ele pode estar utilizando um antibiótico, né, uma medicação específica que vai interferir no nosso procedimento. Mas na grande maioria, né, das solicitações laboratoriais, essas são de exames hematológicos. Muita gente às vezes pergunta, né, professor, por quanto tempo vale esse exame? O próprio paciente também pergunta, né? Eu fiz uma radiografia panorâmica, tem 2 anos, não sinto nada de lá para cá, precisa fazer uma nova para um tratamento para implante, por exemplo,
para avaliar uma lesão cística que foi removida, tá? Sim, tá? A resposta é sim. Se você vai iniciar um tratamento ou vai complementar um tratamento já realizado, tá? E precisa do exame de imagem para isso, esse exame de imagem ele tem uma validade de mais ou menos 6 meses, assim como os exames laboratoriais também. Então, a gente considera o período de 6 meses o período, né, válido para que as alterações, tanto ósseas quanto hematológicas, aconteçam aos nossos pacientes. Claro que aí vai cada caso ser avaliado. Então, no exame laboratorial, para um paciente diabético, provavelmente aquela glicemia de 6 meses atrás já está muito atrasada. Ou ele vai estar mais estabilizado, ou ele pode estar desestabilizado, porque a gente sabe que os níveis glicêmicos eles alteram muito. Às vezes a gente vê a glicemia do paciente no próprio consultório, com glicosímetro, tá? Porque é uma alteração muito mais rápida. É diferente de uma alteração óssea, tá? Então, uma alteração óssea, por exemplo, se eu removi um dente, né, eu vou ver alguma alteração óssea de cicatrização, provavelmente com 4, 5 meses, eu vou ter uma alteração mais significativa na radiografia. Então, se eu tenho essa radiografia disponível, né, durante esse período, tá, e preciso de uma nova para realizar uma reabilitação com implante, provavelmente eu devo passar uns 6 meses para que possa ter uma diferença muito significativa do nível ósseo que esse paciente tem. Então, a reabsorção óssea também não acontece tão rápida assim, se não tiver um processo inflamatório. Os níveis hematológicos também, né, de um paciente ASA1 padrão, o hemograma dele de 6 meses atrás, a não ser que ele tenha tido algum acidente, alguma perda sanguínea muito grande, tá, não vai estar tão diferente. O número de plaquetas também não. Então, isso é importante. Esse período de 6 meses, alguns autores trazem 3 meses, tá? Mas aí a gente segue mais ou menos o que o anestesista, o que a equipe de pré-anestésico segue, tá? Que é justamente essa validade de 6 meses, que é a mesma classificação, né, também que eles utilizam do ASA. Então, a gente vai seguindo essa mesma tendência da equipe de anestesia. Então, 6 meses é o tempo, né, de validade se não houver intercorrências, tá? E avaliação de cada caso. E aí muita gente pergunta, né? Poxa, o exame de sangue hoje ele é utilizado de uma rotina médica, numa rotina odontológica, tá? Para que a gente possa dizer o estado de saúde do nosso paciente, né? Que importância é essa que o exame de sangue tem, né? Por que o exame de sangue é tão importante assim? Que a gente para avaliar e para refletir um pouco, né? E a resposta está principalmente na padronização. Tudo que a gente consegue padronizar no corpo humano, tá? Claro que com variações para mais ou para menos, né, dentro de uma faixa que a gente consegue padronizar, fica muito interessante que a gente consiga avaliar quando as alterações acontecem. Então, assim, existem já estudos comprovando, né, a padronização da hemoglobina, a padronização do hematócrito, das hemácias, tá, no sangue, a quantidade de plaquetas. Então, é aceitável que a quantidade de plaquetas seja de tanto a tanto. A gente vai ver aqui. Então, isso é padrão para todo ser humano. Vocês vão ver que o intervalo, às vezes, é um intervalo grande de plaqueta, por exemplo, é de 150 mil a 400 mil, tá, o número de plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Então, assim, é um intervalo grande. Quando um paciente tem a mais do que esse intervalo ou a menos, é porque as alterações já são mais persistentes, já são mais significativas. Alterações fora desse valor, que já é um valor extenso, são alterações mais significativas. Então, por isso que o exame de sangue hoje sempre foi, né, há algum tempo já, muito tempo, e sempre será, né, por mais que cheguem novas tecnologias, exames padrões, exames de rotina. A gente faz exame de sangue de rotina, a gente precisa ver como é que estão os níveis de triglicéridos, de colesterol, a gente vê os níveis séricos de sódio, potássio, muitas enzimas correm no sangue, então enzimas hepáticas como TGO, TGP, tá? Enzimas relacionadas à tireoide como T3, T4 também correm no sangue e podem ser medidas. E através de um exame simples, de uma coleta simples, a gente consegue, tá? O laboratório consegue dar uma definição muito grande, né? O exame de sangue ele consegue também dar para a gente como o sangue se comporta na coagulação. Então, a gente vai conversar sobre isso também, o coagulograma. Então, são exames bem interessantes, principalmente devido à padronização, né, que o corpo humano tem, né, no sangue, tá? Isso é importante. Então, para que a gente comece a se familiarizar, né, sobre essas células presentes no sangue, e através disso é que a gente vai ter os resultados dos exames,
né, existem 3 grandes grupos, né, se a gente for parar para pensar. Né? Então, temos as células vermelhas, tá? Temos as células brancas e temos as plaquetas. São os 3 grandes grupos, né, de células que correm no nosso sangue, tá? Que a gente possa avaliar, né, de uma forma bem fiel. Então, são as células vermelhas, células brancas e as plaquetas, tá? E aí vem o primeiro exame que provavelmente todos vocês já realizaram, alguns já devem ter visto, alguns pacientes também no ambulatório com o resultado desses exames, ou já pegaram o seu próprio exame de seus pais, irmãos, para ver, né, tentar avaliar, né, que é o hemograma. Tá? O hemograma nada mais é do que a gramatura, né, a visualização geral do nosso sangue, tá? Das nossas hemácias, da nossa hemoglobina, tá? É isso que a gente precisa ver, que é o principal, tá? É o que leva o oxigênio, o que carrega o oxigênio, a molécula de hemoglobina, tá? Então ela é a que carrega o oxigênio no sangue. Então, se ela estiver mais baixa, a gente pode estar com níveis de oxigenação menor, sanguíneo, tá? Níveis de anemia. É mais ou menos sobre isso que a gente precisa avaliar sobre o hemograma. O hemograma ele pode ser partilhado, e ele é partilhado normalmente em 3 outros subgrupos, tá? Que é o eritrograma, é a avaliação das células vermelhas, o leucograma, que é a avaliação das células brancas, tá? E as plaquetas, que é um grupo celular específico. Então, dentro do hemograma, a gente tem esses três subgrupos, tá, relacionados aí a esse exame. Então, dentro do hemograma, a gente tem o primeiro grupo, que é o eritrograma. E aí, no eritrograma, vocês vão perceber, né, aqui algumas avaliações, né, importantes aqui dentro desse grupo do eritrograma, tá, que vai girar em torno da hemoglobina, do hematócrito, hemácias, tá? E aí vocês vão ver que eles já definem se é em porcentagem, se é em milímetro cúbico, em milhões por milímetro cúbico, tá? Se é uma porcentagem por gramatura e outras medidas bem específicas, tá? E além da hemácia, do hematócrito, da hemoglobina, vocês vão ver que vai existir aqui o volume, tá? O volume dessa hemácia, a coloração dessa hemácia, tudo isso vai indicar, tá? Vão ter algumas indicações específicas. Mas de uma forma geral, se a gente pega um eritrograma, tá, que está dentro do hemograma, que é a contagem das células vermelhas, e ela está aumentada, tá, de uma forma geral, que vocês veem os valores de referência podem variar de laboratório para laboratório, de técnica para técnica, tá? Aqui você vê que varia também, tem uma variação entre homens e mulheres, né, e tem um intervalo que a gente consegue ver se está dentro desse intervalo, acima ou abaixo, tá? Então, interpretando isso rapidamente, e vendo que ele está aumentado, algumas condições, né, podem levar a gente a pensar uma alteração cardiovascular. Quando a gente viaja para uma altitude mais elevada, como La Paz, por exemplo, na Bolívia, e fizer um exame de sangue, todo esse eritrograma ele vai estar elevado, né? Pacientes em altas altitudes. Pacientes desidratados têm uma elevação também do número dessas células vermelhas, tá? Para compensação. Mas o que a gente observa mais nesse exame é a diminuição. Dificilmente a gente vai ver esse exame alterado para mais. Mas de uma forma rotineira, a gente pode observar esse exame alterado para menos. E aí vocês já devem saber bem que a anemia é o principal diagnóstico, né, que a gente tem com a diminuição desses valores do eritrograma. Então, anemia com deficiência nutricional, deficiência de vitaminas, o alcoolismo também leva a uma diminuição, e outros problemas sistêmicos, como neoplasias, problemas medulares, tá? Mas o mais comum é a anemia e a deficiência nutricional. Todos esses valores vão estar abaixo. Podem valores estar abaixo e outros estarem equiparados? Podem também. É um início de uma anemia, é um início de um problema nutricional, tá? Então, o mais importante que a gente precisa conhecer, tá? Essa molécula que é a hemoglobina, tá? Que é a que carrega o ferro, tá? Então, é a globina que carrega o ferro, a parte proteica, e ela é responsável pelo transporte de oxigênio e gás carbônico. Então, se vocês forem ver aqui a porcentagem de hemoglobina, que é a primeira, tá vendo? Então, ela tem a função de levar oxigênio, tá? Para o nosso organismo e de recolher o gás carbônico também. Isso é muito importante. E aí vocês vão ver que ela tem a sigla aqui, ó, HGB.
Então, a hemoglobina, normalmente, ela vai variar, né, de 12 a 17 em homens, de 11 a 16 em mulheres, tá? Com pequenas variações para mais ou para menos, sem alterações sistêmicas. Mas o que é que a gente observa? Para a gente realizar uma cirurgia num paciente, por exemplo, idoso, às vezes ele vai chegar com 11, com 10,5 de hemoglobina, tá? Com um estado de anemia inicial. Então, a gente considera, de uma forma geral, os níveis acima de 10 gramas por decilitros, tá? Como aceitável, tá? Dependendo do estado do paciente. Por exemplo, um paciente jovem de 21 anos com 10 de hemoglobina, provavelmente ele está com um quadro anêmico importante. Mas um senhor de 70 anos, tá? Com 10 de hemoglobina, ele já está aceitável dentro daquele valor, até pelo seu estado nutricional, pelo seu déficit fisiológico que já existe. Tá? Isso é importante. Só a nível de conhecimento, né, quando um paciente chega com hemoglobina abaixo de 7, tá? Esse paciente já tem a necessidade de transfusão sanguínea. Então, esse é um dos parâmetros que a equipe médica usa para falar o paciente precisa de uma transfusão sanguínea. Então, o paciente está com hemoglobina abaixo de 7, tá? E aí, cada bolsa de sangue que um paciente recebe, por isso que vocês podem se questionar, por que um paciente recebe 3 bolsas de sangue, outro recebe 5, outro recebe 10 bolsas de sangue? Cada bolsa de sangue corresponde a uma unidade de hemoglobina, tá? Uma unidade dessa. Então, se ele tinha 7 e recebe uma bolsa de sangue, ele vai para 8. Depois ele vai para 9, se recebe outra, tá? E recebe outra. É o organismo ir se estabilizando. Então, dependendo da perda sanguínea que esse paciente teve, ele vai receber 2, 3, 4 bolsas de sangue, né, sendo que cada bolsa aumenta em uma unidade. Tá? Uma outra coisa importante, às vezes existe uma perda sanguínea súbita, né, um acidente, o paciente teve. Não adianta ver a hemoglobina logo de imediato, porque vai demorar normalmente de 2 a 3 horas para que o corpo possa indicar que aquela hemoglobina está mais baixa pela perda de sangue. Tá? Então, eu fiz uma extração no paciente, sangrou muito, professor. Eu vou solicitar a hemoglobina dele aqui já imediato para ver como é que está. Não vai ter esse resultado, porque o corpo ele compensa. Essa perda e o ganho de hemoglobina, ela depende de tempo. Tá? O corpo ele compensa. Ela ganha de imediato através de transfusão sanguínea. Aí você tem um ganho imediato. Então, pacientes abaixo de 5 gramas ali por decilitro, tá? É importante, né, ter essa noção de que é um paciente em estado grave, tá? É um paciente já com quadro de oxigenação, de troca gasosa já muito crítico. Através disso, outros exames vão ser solicitados, tá? Então, outros exames de níveis plasmáticos, de eletrodos dos pacientes, tá? Vão ser solicitados para ver como anda a parte sistêmica. Então, a hemoglobina já consegue guiar muito bem, tá? Essa situação. E aí, outros indicativos, como o hematócrito. O hematócrito aqui está em porcentagem, está em percentual, tá? O hematócrito, o que é que significa o hematócrito? A relação dos glóbulos vermelhos, tá? Com o plasma. Então, qual é o percentual de glóbulo vermelho que tem em relação ao plasma? Ele tem que variar dentro desse quadro aqui, ó, que vocês estão vendo em homens e em mulheres também, tá? Podendo ter para mais ou para menos. Então, o hematócrito ele te dá o percentual de glóbulos vermelhos no plasma. Então, é uma porcentagem que ele vai te dar, tá? Para que você, juntamente com a hemoglobina, consiga avaliar. E aí, logo abaixo, você vai ver hemácias. E aqui é o número de hemácias. Como existem milhões de hemácias, essas hemácias elas são contadas em milhões por milímetro cúbico. Então, os números maiores ou menores de hemácias também indicam aquela condição que a gente viu anteriormente. Tá? Números menores, quadro de anemia, quadro de avitaminose, deficiência nutricional. Tá? E aí vem algumas siglas aqui, ó, que vocês vão ver em todo o eritrograma. Tá? Essas siglas elas têm um significado bem específico, principalmente quando se quer avaliar qual tipo de anemia o paciente tem. Tá, professor? Mas isso vai ser muito importante para a gente vai aplicar isso na nossa prática? A gente vai tratar anemia? Não, nós não iremos tratar anemia. Nós somos dentistas, tá? Mas nós precisamos reconhecer um exame que a gente solicitou. Então, se a gente recebe um paciente para fazer
protocolo de implante, por exemplo, né, um paciente idoso, e aí, por algum motivo, vocês solicitaram o hemograma dele, e ele chega com hemoglobina de 6, de 8, tá? Esse paciente não está apto a realizar o procedimento. Você precisa saber disso. Você deve encaminhar esse paciente para uma equipe médica, tá? Para uma avaliação médica, relatar isso ao paciente, esse achado laboratorial, tá? Então, é para isso que a gente precisa conhecer os exames, tá? Então, ó, o senhor está com um quadro anêmico importante, o senhor vai ter que passar por um endocrinologista, tá? Uma avaliação clínica, médica, para a partir daí o senhor estabilizar o seu quadro de anemia, tá? Está apto da parte nutricional para realizar o seu procedimento, tá? Então, essa é a situação. Mas essas siglas significam aqui, ó, algumas coisinhas, ó. Existe o VGM, tá? Existe aqui, ó, o HGM e o CHGM, tá? E aqui está a especificação, tá? O CGM, por exemplo, ó, o CHGM é a concentração de hemoglobina globular média. Então, a concentração de hemoglobina globular média, tá? Então, é a concentração que tem de hemácias, tá? Ele vai considerar a concentração de hemoglobina dentro das hemácias. Então, ele vai saber quanto tem daquela proteína, né, que é a hemoglobina, que transporta o oxigênio, dentro da hemácia. Às vezes, você tem uma quantidade de hemoglobina menor do que o necessário. Você, às vezes, tem até um número de hemácias ideal, mas você tem uma quantidade de hemoglobina dentro da hemácia, né, menor. E aí, aquela hemácia, por exemplo, não tem uma função tão boa da troca gasosa, da parte nutricional. Então, por isso que a gente precisa avaliar nos nossos pacientes também como anda essa concentração da hemoglobina dentro da hemácia, tá? E aqui ele vai dar também em unidades aqui. Existe também aqui ó, o HGM, tá? O HCM e o HGM, que é a hemoglobina globular média. É justamente o peso da hemoglobina dentro da hemácia. Praticamente esses dois valores, eles correspondem à mesma situação, tá? Tanto o CHGM quanto o HGM, eles correspondem à mesma situação, que é a concentração de hemoglobina na hemácia, tá? E o VGM é o volume globular médio. Aí ele vai dizer o volume da hemácia, o tamanho dessa hemácia. Se é uma hemácia que está maior, se é uma hemácia que está menor, ou se é uma hemácia que está no tamanho. Por quê? Algumas anemias podem ser, vocês já devem ter ouvido falar, anemias macrocíticas, anemias microcíticas, tá? E esse diagnóstico da anemia, ela vai pelo eritrograma, e se ela é macrocítica, é pelo volume da hemácia, tá? Então, é macrocítica porque o volume da hemácia está maior do que deveria. É microcítica porque o volume da hemácia está menor. Isso vai ser importante porque vai dar uma origem dessa anemia. Se é uma deficiência de ferro, se é uma deficiência, por exemplo, de ácido fólico, se é uma deficiência de alguma vitamina específica, tá? Então, aqui, ó, o VCM ele vai dar o volume. É o que vai dizer aqui, as anemias macrocíticas, normalmente a carência de ácido fólico. Nas anemias microcíticas com as hemácias menores, a deficiência de ferro, tá? Ou é alguma neoplasia, tá? Ou o paciente passou por alguma cirurgia, por exemplo, intestinal. Então, são situações que guiam o clínico, tá? Para um tratamento. Então, por que eu preciso saber do volume? Porque é importante, né, que o meu paciente ele vá para o médico clínico sabendo que a anemia dele provavelmente é de ferro, que a anemia dele é de ácido fólico, que a anemia dele é de alguma neoplasia que pode estar implícita ali no corpo dele, ele precisa pesquisar, tá? Mas as anemias também podem ser normocíticas, tá? O volume da hemácia está igual. E aí, normalmente, são doenças crônicas e inflamatórias que causam, tá? Então, tem essas situações, é importante que vocês conheçam, saibam identificar, tá? Essas siglas. Então, um é volume e o outro é a concentração da hemoglobina. Então, de uma maneira geral, hemoglobina baixa, de uma forma geral, a anemia, tá? É o mais comum. A hemoglobina alta é uma condição conhecida como policitemia vera, tá? No qual tem aumento também dos glóbulos vermelhos, tem aumento de plaquetas, tem tudo direitinho, tá? Aumentado. Então, é uma condição, né, sistêmica chamada de policitemia vera. Hematócrito baixo, anemia. Hematócrito alto, policitemia vera, tá? E aí você vai aqui agora, o volume da minha hemácia. Se ela está aumentada, ela tem uma anemia, o paciente tem uma anemia macrocítica, que normalmente é por deficiência de ácido fólico ou vitamina B12. Se meu volume está diminuído,
esse paciente tem uma anemia microcítica e a deficiência normalmente é de ferro, que é o mais comum, tá? O mais comum quadro de anemia que os pacientes possuem são quadros de anemia microcítica, tá? Pela deficiência de ferro. Por isso que tem que fazer uso de ferro, tem que fazer uso de folato, tá? Então, isso é justamente para fazer a complementação. E aí, aqui a concentração. Se minha concentração de hemoglobina está aumentada, eu posso ter uma anemia macrocítica. Se minha concentração de hemoglobina está diminuída, eu vou ter uma anemia chamada de hipocrômica, tá? A concentração de hemoglobina que vai dar a cor da minha hemácia. Então, por isso que ele coloca como hipocrômica. Minha hemácia não vai ter uma cor mais branda, o vermelho da hemácia vai estar mais brando do que deveria, porque é a concentração de hemoglobina que dá a cor da hemácia. Tá? Então, anemia hipocrômica, por exemplo. E aí você tem aqui diversas situações também, né? A concentração também de hemoglobina globular média diminuída, anemia microcítica, tá? Então, são quadros específicos, tá? De uma forma geral, você pode ter diversos quadros de anemia, macrocítica, normocrômica. Então, ele tem uma hemácia aumentada, mas o volume da hemoglobina está normal, tá? A concentração da hemoglobina está normal, mas o tamanho da hemácia está aumentado, então ela é macrocítica. E eu vejo isso como, professor, você vai ver isso aqui, ó, nos níveis de VCM, que é o volume, que está aumentado, mas a concentração está normal. Aqui, por exemplo, o volume está normal e a concentração está normal, então é uma anemia normocítica, normocrômica. Se o volume aqui está diminuído e a concentração está normal, é uma anemia microcítica, normocrômica, tá? Se está tudo diminuído, tanto o volume quanto a concentração de hemoglobina, eu tenho uma anemia microcítica hipocrômica. Como eu falei com vocês, só quero que vocês conheçam sobre isso, tá? Que saibam diagnosticar. Se uma equipe médica questionar vocês sobre o quadro do seu paciente, que você possa chegar a esse diagnóstico, ou até você relatar colocar no seu relatório paciente após exame complementar laboratorial, né, com suspeita, porque você não tem um quadro clínico total do paciente, suspeita de anemia microcítica, anemia normocrômica, tá? Então você consegue já avançar um pouquinho mais no estado de saúde do seu paciente, tá? No quadro do seu eritrograma, tá? E a gente sai do eritrograma, que são as células vermelhas, e vamos para o leucograma, que são as células brancas, são as células de defesa, tá, do nosso organismo, né? Vocês já devem ter ouvido falar os glóbulos brancos, os leucócitos, os linfócitos, os neutrófilos, são todas células de defesa. E aí o nosso hemograma completo vem o eritrograma e logo abaixo ele vem o leucograma, tá? Que é justamente a gramatura dos leucócitos, das células brancas, dos glóbulos brancos. Tá? E a primeira contagem aqui que vocês vão ter são os leucócitos por milímetro cúbico. Tá? Ele vai dar normalmente, ele deve variar normalmente até 10, 11 mil, de 3 a 10, 11 mil. Tá? E aí o que é que vai dizer se o meu paciente tiver com isso acima ou abaixo? Né? Normalmente acima são infecções, tá, maiores, e abaixo normalmente são doenças autoimunes associadas. Mas existem outras células que vocês vão ver aqui, ó, também o neutrófilo, eosinófilo, linfócito, monócito. Vamos ver um pouquinho, tá, do que significa cada uma delas. Os neutrófilos, normalmente, se vocês pararem para tentar relembrar, eles são as primeiras células responsáveis pelo sistema de defesa. Então, numa infecção aguda do nosso paciente, os níveis de neutrófilo vão estar lá em cima, no início da infecção. Depois, provavelmente, os neutrófilos diminuem e os linfócitos aumentam, tá? Que é normalmente a célula de defesa que segue, né, que vai ter em seguida dos neutrófilos. Então, é importante a gente saber. Mas o mais importante aqui nesse exame é o número, tá, dos leucócitos por milímetro cúbico. Como eu falei, podem ter infecções bacterianas, pacientes com queimadura, gravidez, por exemplo, paciente gestante tem alterações do leucograma, tá? Outros quadros também estarão relacionados. Então, interpretando aqui, ó, os neutrófilos, como eu falei, as infecções agudas, tá? Então, o paciente fez exercício físico intenso, um ciclo menstrual, a mulher normalmente apresenta um nível de neutrófilo elevado,
tá? O que é que vai levar meu paciente a ter uma diminuição? Pacientes irradiados, pacientes com doenças autoimunes, utilizando antidepressivos, infecções virais, tá? Podem levar a um número de neutrófilos menores. E aí você tem outras células em menor porcentagem, tá? O eosinófilo, por exemplo, está relacionado a doenças alérgicas, basófilos a também processos alérgicos, os linfócitos, como eu falei, já são para infecções mais crônicas, tá? Como infecções virais, doenças linfoproliferativas. E aí você tem um linfócito diminuído, o paciente às vezes pode ser HIV positivo, tá? Ele tem células de defesa menores, né, do que deveria, ter uma doença autoimune. Isso é importante. Monócitos e macrófagos também seguem para infecções crônicas, tá? Com eles aumentados, diminuído normalmente o uso excessivo de corticoide. Então, é bom que vocês saibam, tá? Tem uma visão geral, mas que o leucograma ele vai te dar um quadro de infecção, tá, do seu paciente. Às vezes tem um paciente nosso com uma celulite ou com abscesso, chegou no consultório e aí você vai solicitar um leucograma, um hemograma. Quando chega lá, o leucócito está normal, porque é uma infecção localizada. Isso vai ser diagnosticado com infecções mais sistêmicas, a não ser que sua infecção odontológica já esteja num quadro sistêmico do seu paciente, tá? Mas se for um abscesso localizado, dificilmente as alterações de leucograma aparecerão. E aí são as fases, normalmente as fases do processo infeccioso. Como eu falei, inicialmente tem a fase neutrofílica, então os neutrófilos chegam como primeira célula de defesa, depois tem as fases monocíticas, então os monócitos vão chegando, os neutrófilos diminuem, e aí, por último, a fase de cura, que é a fase linfocitária, no qual os linfócitos aumentam o número. Então, dependendo do número de células que estejam em excesso, a gente consegue diagnosticar num paciente se é uma infecção recente, se é uma infecção média, se é uma infecção crônica, tá? A partir desse número de células presentes na corrente sanguínea de defesa, tá? Aí, o terceiro ponto que a gente avalia no hemograma são as plaquetas. As plaquetas, vocês devem se lembrar bem, né? São as células responsáveis pela hemostasia sanguínea. São as células responsáveis pela formação daquele tampão primário, tá? Num rompimento sanguíneo de um vaso ou durante uma extração dentária, a gente precisa de uma quantidade importante de plaquetas. As plaquetas, elas variam, como eu falei, de 150 a 450 mil por milímetro cúbico. E a gente precisa desses resultados, tá? E avaliar se elas estiverem aumentadas, né? Pode ser uma resposta a alguma infecção, tá? Uma anemia ferropriva, e aí são quadros específicos, mas o mais comum é que elas estejam diminuídas. Se tiver alguma alteração no seu paciente, ela vai estar diminuída, aí você precisa saber o porquê que está diminuída. Então, doenças autoimunes, tá? Uso de, por exemplo, drogas, pacientes, uso de drogas ilícitas, paciente com púrpura trombocitopênica também pode estar relacionada a essa plaquetopenia. Essa é a nomenclatura que chama com a plaqueta está menor do que deveria, plaquetopenia, tá certo? Da mesma forma que a hemoglobina, a plaqueta também ela pode ser transfundida no paciente, tá? Pacientes que têm plaquetopenia crônica e precisam de cirurgia, eles devem ser transfundidos de plaqueta. Existe a doação de plaquetas, existe a doação de hemácias e de plaquetas. Quando você vai fazer a doação, você vai ver lá que existem as duas possibilidades. E é importante que a cada unidade de plaqueta infundida é levado 10 mil milímetros cúbicos. Então, se meu paciente tinha 100 e eu dei uma bolsa de plaqueta para ele, ele vai ter 110, tá? E assim sucessivamente. Às vezes a gente precisa de uma situação dessa para uma cirurgia. A gente pede uma transfusão de plaqueta para que o paciente passe por uma cirurgia, tá certo? Então é uma preparação. Ela é responsável principalmente pela formação do coágulo. E aí, falando em coágulo, existe um exame também de sangue chamado coagulograma, tá? O próprio nome já fala, vai avaliar a coagulação do sangue do nosso paciente. Como anda essa coagulação? Então, alguns testes são feitos com esse paciente, tá? E aí tem todos esses testes aqui envolvidos para um coagulograma completo. Ou você pode pedir um coagulograma específico. Eu quero apenas o tempo de coagulação do meu paciente. Eu quero apenas o tempo de sangramento do meu paciente. Você pode pedir assim também.
mas o mais comum que quando a gente solicita um coagulograma completo, tá? No qual todos esses exames serão importantes. Vocês vão ver, por exemplo, que aqui, ó, o tempo de protrombina avalia uma via de coagulação, o tempo de tromboplastina parcial ativada avalia outra via de coagulação. Às vezes o paciente pode ter uma alteração de uma via e não ter de outra, tá? Então a gente precisa desse coagulograma completo por isso. Então aqui vocês vão ver, ó, por exemplo, vocês vão ver o tempo, né, o percentual, dependendo de como esteja aqui correlacionado, e os valores de referência, tá? A gente vai ver um pouquinho aqui de cada um. Tempo de sangramento, o próprio nome já fala, tá? É um exame realizado no paciente, um furinho que é realizado no paciente, e espera o tempo que esse paciente continua sangrando, tá? Então, é um exame laboratorial, no qual mede o tempo, que gira de torno de 1 a 4 minutos, e ele avalia principalmente a presença de plaquetas. Então, a função das plaquetas e a interação dessa com o vaso é que é avaliado. Quando esse tempo está aumentado, a gente precisa se preocupar um pouco, talvez tenha um número menor de plaquetas, tá? Ou o paciente usa algum anticoagulante, ou o paciente tem uma doença, como a doença de von Willebrand, tá? Se vocês lembrarem, a doença de von Willebrand levam também ao paciente a um tipo de hemofilia, tá? Existe a prova do laço, dentro do coagulograma, que avalia a fragilidade capilar, tá? Então, se um vaso é mais frágil do que o outro. Existe o tempo de coagulação, é o tempo que ele coloca uma gota de sangue fora, tá, do corpo e ele mede quanto tempo esse sangue leva para coagular, tá? Então, ele leva normalmente de 5 a 10 minutos para ter a coagulação. Acima disso, o paciente pode estar usando um anticoagulante, como a heparina, pode ter alguma doença de coagulação importante, como hemofilia A, hemofilia B, tá? Ele indica que você tem um problema de coagulação. Ele não te diz qual é a doença. A doença você vai pesquisar depois, tá certo? É um exame complementar. Um outro exame dentro do coagulograma muito importante é o tempo de protrombina, tá? Esse tempo de protrombina, que é o TP, ele vai te dar um percentual de atividade protrombínica e que ele vai avaliar principalmente o sistema extrínseco, a via extrínseca de coagulação, que normalmente varia de 11 segundos esse tempo. E ele vai te dar uma taxa, que é a taxa normalizada internacional, que é o RNI. Se vocês perguntarem, professor, qual é o exame mais fiel para ver a coagulação de um paciente, o exame mais fiel é o tempo de protrombina. Se você só tiver um exame em mãos que possa solicitar, você solicita esse, que é o tempo de protrombina, para ver como é que está o sangramento do seu paciente e avalia o RNI. O RNI ele tem que estar numa média de 1,02, 1,06, tá? Isso é importante, que é o tempo de normalização internacional, dado o tempo de protrombina, é o mais fiel. Então, deficiências na via extrínseca vão estar aumentados, uso de anticoagulantes, deficiência de vitamina, pode levar a um aumento do tempo de protrombina, tá? E uma outra avaliação que pode ser feita é o tempo de tromboplastina parcial ativada, mais conhecido como TTPA. Tá? Então, esse aí você fecha com isso o exame completo do coagulograma, porque esse TTPA vai te dar a via intrínseca, enquanto o tempo de protrombina te deu a via extrínseca de coagulação, e aí tem os fatores ali relacionados, a via intrínseca de coagulação é avaliada TPA. Tá? E aí pacientes com hemofilia, por exemplo, fator 8, fator 9, que fazem parte aqui da via intrínseca, né, podem estar aumentados esse tempo de tromboplastina parcial ativada. E aí a gente finaliza a parte do coagulograma. E a partir disso a gente vai lidar com o paciente, se vai precisar suspender um anticoagulante, qual é o tipo de anticoagulante. Então aqui essas tabelas elas estão presentes no RUP, tá? Que é o livro de cirurgia oral maxilofacial contemporânea. Então vocês têm lá uma avaliação pré-operatória do paciente, no qual ele te dá aqui como é que deve ser feita essa terapia, o tratamento de pacientes com terapia com anticoagulante. Então, vê se o paciente recebe a heparina, se recebe varfarin, se ele faz uso de AS, se dá para suspender, a equipe médica tem que ser consultada, tá? Tudo isso é importante. Quando vocês estiverem disponíveis, vocês vão ler direitinho essas tabelas aqui, tá? E aí, o que é que vocês precisam fazer com um paciente que tem uma coagulopatia, tá, já diagnosticada, é adiar essa cirurgia ou procedimento cirúrgico, principalmente, até que
o hematologista seja consultado e esses exames sejam reavaliados, tá? Ou esse paciente passe por uma compensação desses exames. Isso é importante, tá? Então, sempre ter cuidado com os pacientes que têm alguma coagulopatia, algum histórico de sangramento muito grande, justifica solicitar o coagulograma para esses pacientes, tá? Isso é muito importante. E aí, outros exames de sangue também podem ser solicitados, como a tipagem sanguínea, tá? Então, a tipagem sanguínea, você vê se o sangue é tipo A, tipo B, né? AB, O positivo, fator RH, se é positivo, se é negativo, tá? Isso é importante. Tá? A gente pede normalmente tipagem sanguínea com fator RH. Tá? E aí, é importante vocês saberem também, um tipo de sangue pode doar para outro, quem doa para quem, tá? Só de uma forma geral aqui, o O, ele é um doador universal, tá? E o AB, ele é um receptor universal, tá? Sempre lembrar que o RH, o positivo, ele doa tanto para o positivo quanto para o negativo, mas o negativo, ele só doa para o negativo, tá? Então, é importante a gente ter essa situação. Isso aqui é um pouco a mais aí, mas só para que vocês tenham esse conhecimento, tá? Outro exame bem interessante, tá, de sangue que a gente pode e deve solicitar, e eu costumo falar que são os 3 mais importantes. A gente está finalizando o terceiro mais importante aqui, tá, que é basicamente a aula de exames hematológicos. Eu gostaria que vocês fixassem isso. Hemograma, tá, completo, coagulograma completo e glicemia. São os 3 exames mais específicos e que vocês terão informações que serão muito aplicadas à sua prática, tá, principalmente cirúrgica. Então, a glicemia, tá? É muito importante que vocês solicitem em pacientes com suspeita de diabetes, pacientes que têm alterações glicêmicas importantes. Como eu falei, às vezes a gente faz um exame de glicemia no momento do consultório, através de um glicosímetro, mas a glicemia ela pode ser solicitada de diversas formas. Glicemia em jejum, glicemia pós-prandial, né, pós-alimentação. A gente pode pedir uma curva glicêmica do paciente, e aí vai dar uma noção exata de como esse paciente metaboliza ali o açúcar. A gente pode pedir uma hemoglobina glicosilada, tá? Que é normalmente os níveis de glicose desse paciente dos últimos 3 meses, tá? Então, a curva glicêmica aqui, ó, por exemplo, ó, no paciente normal, paciente em jejum, ele avalia os níveis de glicemia do paciente em jejum, tá? Ele avalia, aí ele dá um xarope de açúcar para o paciente, aí avalia 30 minutos depois, 60 minutos depois, 90 minutos depois, 120, 150, 180, 210. Aí você vê que no paciente normal ele tem uma elevação e uma metabolização. No paciente com diabetes branda, ele já começa com a glicemia elevada em jejum. Aí ele eleva mais ainda e volta, mas não a níveis normais, tá? Níveis acima. Já o paciente diabético, realmente, ele em jejum já tem a glicemia elevada, ele vai a um pico sérico muito grande, tá? Após o uso do xarope de açúcar, e aí ele vai metabolizando, mas não consegue voltar a níveis aceitáveis. Então, esse paciente é um paciente que tem uma deficiência na metabolização do açúcar. A curva glicêmica, ela vai dar isso. Ou a hemoglobina glicada, ou glicosilada, que é um exame de sangue também, que vai dar um percentual, no qual vai avaliar aqui a hemoglobina, né, que aqui vocês viram a hemoglobina, a proteína que carrega o ferro, tá dentro da hemácia, e o tempo médio de vida dessa hemoglobina é de 90 dias. Então, quando a gente pega e vê um percentual de glicose nessa hemoglobina, que é a hemoglobina glicada, ela vai me dar um percentual dos últimos 90 dias do paciente. Hoje é uma das mais aceitáveis aqui para o diagnóstico de diabetes, é o exame de hemoglobina glicada, tá? E aqui a gente já entra em outras partes de avaliação que normalmente não vai ter muito acréscimo, né, dentro da prática odontológica, tá? Dentro da prática médica, sim. Tá? Então, a ureia, creatinina, tá? Que a gente pode avaliar, por exemplo, a ureia ela vai avaliar o metabolismo da parte do fígado e da parte renal. Então, ela é metabolizada no fígado e ela é excretada nos rins. Então, por exemplo, se uma ureia estiver aumentada, ela provavelmente vai levar a um pensamento de insuficiência renal, porque não está excretando essa ureia. Mas se ela estiver diminuída, por exemplo, vai levar a um pensamento de um problema hepático, porque ela não está sendo metabolizada. E aí tem os níveis aqui de ureia que a gente pode avaliar.
Creatinina também avalia a parte da via renal, tá? Então, normalmente, a insuficiência renal pode ser avaliada pela creatinina. As funções hepáticas, pelo TGO e pelo TGP, tá? Então, a gente tem duas enzimas bem interessantes, que é o TGO e o TGP, que faz a avaliação hepática, tá? Principalmente o TGP, que está mais relacionado ao fígado, tá? Então, essas enzimas, elas, quando alteradas, podem levar a algum diagnóstico de problemas hepáticos. É importante que vocês saibam, TGO e TGP, às vezes elas aparecem com a sigla AST e ALT. Tá? AST é o TGO, ALT, TGP, certo? Aqui enzimas, por exemplo, para diagnosticar o infarto. Não é a nossa área diretamente, mas existe um paciente que está infartando, chega no hospital, existe um protocolo de solicitação de exame de sangue para ele, como CPK, troponina, tá? Que consegue avaliar infarto. E aí a gente tem diversos, tá? Tem os níveis de sódio, aqui mais rápido porque não tem tantos problemas aqui para vocês avaliarem. Níveis de sódio alterado, níveis de potássio, tá? Então, chamar de hipocalemia ou hipercalemia, não tem alterações tão significativas, tá? Níveis de cálcio também podem ser obtidos dentro dos exames de sangue, tá? Se tem hipercalcemia, hipocalcemia. Doenças, tá? Doenças sexualmente transmissíveis, tá? Como HIV, hepatite, os testes sorológicos aqui de sífilis, tuberculose,